Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma mensagem. De manhã cedo me veio essa inspiração. Eu quero trazer aqui para vocês. Hoje eu tô aqui mais contraída, tô sentada. Tem um buraco ali, gente. Eles precisaram mexer em alguma coisa, não parece que vocês não importam, não. Quem faz reforma, às vezes, mexe, vão fazer alguma reparação, é assim mesmo. Eu posicionei a câmera e não vi, depois que eu liguei que eu fui ver. Vocês me desculpem. Aí também tá aí? Como é que tá as coisas aí? Eu quis gravar um vídeo mais tranquilo, mais bater um papo com vocês, mas, como sempre, eu venho trazer uma palavra aí para edificar a vida de vocês, para que vocês se aproximem mais de Deus e que vocês tenham uma vida com qualidade, e te falar um pouco mais sobre o que o Senhor quer para vocês. É agora de manhã cedo, talvez eu não tenha tempo para gravar depois, talvez eu me esqueça da palavra, ou eu anoto, né? Ou eu já venho, já sento, como de costume, na mesa e já trago para vocês. Eu quero saber se todo mundo já passou por isso, eu quero saber se vocês não só passou, né, mas viveu isso, de falar assim, eu acho que Deus está me isolando. Não, tem condição. Ah, tudo saiu da minha mão, tudo. Eu achava que era para ser, eu orei e saiu da minha mão. O que pode ter acontecido? Me conta aqui embaixo se você também já passou por isso. Você falou, não, achei que era. Eu orei na fé que pela minha fé seria, mas não foi dessa vez. Você já passou por isso? Me conta aqui qual situação que foi que você passou por isso, você orou colocando a vontade de Deus, mas no fundo você falou assim, ai Deus, eu quero que isso dê certo. Conta aqui pra mim se você já passou por isso. E eu queria falar algo muito interessante, algo que nos toca e que todo mundo acredita que já passou por isso. Você já sentiu que às vezes Deus te isola ou tira as coisas da sua mão, ou começa a te incomodar por coisas que você não se sentia incomodado, ou seu coração sai, né? Não no sentido assim de você quando você está cansado, quando você está chateado, frustrado, porque são sentimentos que dá vontade de tomar um pouquinho de ar e respirar e se afastar um pouco, ficar sozinho, né? Tem que tomar cuidado, porque a gente não fica saindo das situações. Mas eu falo assim, às vezes Deus nos dá algumas instruções e às vezes ele não é que ele dá, é porque você ora e fala, seja feita a sua vontade, mas no fundo você quer que seja feita, que dê certo. E é assim que você ora, as coisas começam a desencaminhar. O que é isso? Você já passou por isso? Então vou falar uma coisa com vocês. Deus, a vontade dele para começar é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes você não vai entender. Se eu te disser que grande maioria das escolhas que eu fiz, até mesmo a profissão, foi Deus que me instruiu e eu nem imaginava. Se eu te disser que até mesmo a amizade é Deus que escolhe, até a forma que eu relaciono é Deus que me direciona, vocês acreditam? Me conta aqui se você passa por isso. Deveria ter feito um esboço, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Talvez não vai caber só no vídeo, porque vocês gostam. Eu não sei se vocês gostam de vídeo grande, vídeo pequeno. Me conta aí, gente. O que vocês gostam? Vocês têm que me falar. Vocês querem um vídeo pequeno que eu faça em parte um, 2 e 3, porque aí, dependendo, né? Vocês escutam indo pro trabalho ou lavando uma vasilha. Tem gente que gosta, eu gosto de escutar longo. Eu prefiro, porque eu tô trabalhando, aí eu ponho o fone e fico, ó, porque eu trabalho 12, né? Então eu coloco o fone e quando acaba eu falo, mas já, porque eu fico muito tempo com o fone no ouvido. Escuto bastante coisas ali, vai me edificando. Então, assim, respondendo aí esses questionamentos que a gente tem, né? Será que é só eu que passo por isso? Muita gente passa. Principalmente se você estiver buscando direção em Deus. Deus, ele afasta. Deus, ele nos isola. Deus, ele tira coisas das nossas mãos. Mas por que Deus tira? Primeiro, Deus quer te fazer saudável. É algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Deus quer te fazer saudável. Ele te isola porque ele
é o que você precisa para te instruir e te conduzir sem contaminação. Porque nós, seres humanos, temos contaminações, nós somos contaminados pelas circunstâncias. Não venha falar que não. Não venha falar. Nós estamos tristes, decepcionados, frustrados, às vezes alegres demais, às vezes esperançosos demais, e não é aquilo que aquela pessoa precisa naquele momento. O Espírito Santo, ele vem sem contaminação, ele não vem com raiva, ele não vem com angústia, ele não vem com tristeza, nem a alegria exacerbada para poder fazer qualquer escolha. Eu estou muito alegre, vou fazer uma escolha estrondosa, que eu estou alegre, depois se arrepende. Não. O Espírito Santo, ele é saudável. Ele vai te dar uma resposta que é para você. E vamos lá por parte. Por que ele te isola? Porque às vezes você está num ambiente contaminado, às vezes você está num ambiente que às vezes não é contaminado, mas não é para você, ali não é o seu lugar. Não vai te dar resultado e não vai ser leve como você está pensando. Deus, ele vai te colocar em ambientes saudáveis. Tudo bem, às vezes você vai enfrentar algumas coisinhas, às vezes é falta de maturidade, às vezes você não tem experiência para saber lidar com algumas coisas, certo? Mas ele vai querer te fazer saudável. E é aquilo que não for bom para você, que vai trazer algum dano no futuro. Por exemplo, um relacionamento onde você também erra, falando palavras que não deve, briga muito, e um faz isso com o outro. Você acha que Deus vai gostar de ver você sofrendo? Ou ele tem um propósito de mudar essas pessoas, né? Vamos falar aí de um namoro. Casamento, né? Se for só essas questões aí, Deus ele age. Mas vamos colocar no namoro. Você não casou. Igual eu tô namorando, né? Você não casou. Você tá só namorando. Você acha que Deus vai querer que você fique num ambiente assim que nem você tá saudável e nem o outro tá saudável, vocês não melhoram, vocês só brigam. Então, assim, se você orar, né? Claro, se você orar e deixar que Deus age na sua vida, ou ele vai te mostrar sinais para que ambos corrigem, ou ele vai mostrar que ali não tem mais jeito, né? Então, assim, às vezes você tenta uma coisa e gasta. Sabe quando você tenta muito uma coisa e você tá gastando uma energia descomunal? Que você fala, nossa, não tem condição, parece que eu tô nadando contra a corrente. Às vezes está faltando também uma direção, você orar e perguntar, porque quando é algo de Deus, por mais que tenha desafio, né? Tem desafio, tem esforço, tem uma energia que você vai gastar, mas é leve. Então, assim, Deus, antes de colocar as coisas nas suas mãos, ele vai te isolar para você ver que você não está indo no caminho certo. Para você ver que ele pode te dar algo melhor. Então, ele vai mudar primeiro aqui. E quando ele mudar aqui, algumas coisas vão acontecendo. Mudança de mentalidade, não é todo ambiente que você vai gostar mais, não é qualquer amizade, você vai querer ficar mais na sua, você vai ter suas relações, mas você vai ter um outro olhar para as coisas, você vai ter um discernimento mais apurado. Você vai ficar mais saudável porque o Espírito Santo trabalha no seu comportamento, na sua mentalidade. Você vai conseguir conversar com as pessoas da forma que você não conversaria antes. Você vai conseguir ter sabedoria para resolver os conflitos. Você vai evitar os conflitos quando necessário e saber resolver conflitos quando necessário também, de uma forma assim que você vai tirar de letra. Se você é briguenta, Deus vai ali, vai agir. O Espírito de Deus vai te dar uma autoridade. Então, assim, antes de você conseguir executar tudo isso, ele vai te separando, ele vai te tratando. Você vai começando a ver onde você participava que não era tão saudável e você vai começar a pensar assim, o Espírito Santo não está gostando disso. Ele está me conduzindo para ser de outra forma. Vão até zombar de você, falar que você quer ser melhor, mas é porque o Espírito Santo está em você que é maravilhoso. Você não quer ser melhor.
Gente, é um esforço muito grande você tentar ser melhor. Seu único exemplo, vamos colocar é o Espírito. Então, assim, ele te quer saudável. Aí ele vai te separando. Você vai chegando nos ambientes, você vai conversando a ver, não, isso que eu achava normal, não é normal. Isso que eu passava e me permanecia aceitando, não é normal, não é saudável. É... Isso que eu queria realmente não ia me fazer bem. Onde que eu estava com a cabeça? Então, você começa o Espírito Santo vai te separar para te limpar. Eu tenho uma coisa, quando eu era bem mais nova, foi uma coisa que mudou drasticamente em mim. Hoje eu tenho 33 anos, mas aos 21, 22, era a raivinha que eu tinha. A raivinha que eu tinha. Eu brigava mais fácil, eu ficava nervosa mais fácil. Eu sou séria, né, me falam que eu sou brava, mas assim, eu gosto das coisas do jeito que tem que ser. Deus até tem trabalhado nisso. Deus trabalha na gente, ninguém é perfeito, não, tá, gente? Eu já tenho que mais de 10 anos, só que Deus vai trabalhando na gente aos poucos. Cada dia é uma coisa. E a gente deve ligar porque as pessoas falam, não. Porque as pessoas não sabem como que é árduo o seu processo interno. É você e Deus. Você tem que, antes de escutar quem está falando, você vai dobrar o seu joelho e falar, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, o Senhor está se agradando, o que eu preciso mudar? E muitas vezes o Espírito Santo está vendo o seu grandíssimo esforço. Às vezes ele vai só te acolher e te dar amor. Às vezes ele vai te dar uma correção, tá? Mas nem sempre é o que as pessoas falam. Mas tem pessoas que são de Deus e que você bate o pé para não acreditar que o Espírito Santo vai lá e fala na sua cara que é aquilo que a pessoa falou. Ah, isso aí é? Isso aí, gente, eu sou prova viva. Então, ele é maravilhoso, ele é nosso melhor amigo. Qualquer dúvida, você bota o joelho no chão ou faz um jejum. Eu não tenho ainda tanta propriedade para falar de jejum, mas eu vou procurar estudar dentro da Bíblia. Quem sabe um dia eu trago aqui para vocês, né? Vocês querem conteúdo de jejum? A gente pode falar sobre isso. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele nos ensina. Então, ele vai nos limpando. Eu e a raivinha, quando eu era muito novinha, né? Quando eu converti, tem mais de 10 anos isso. E hoje em dia, algo, porque as lutas, conforme você vai avançando, elas vão ficando diferentes, você vai subindo de nível, aquela ali, a raivinha já nem faz cócegas em mim mais. Então, assim, às vezes tem ataques, né, que te machucam profundamente, né, o inimigo, ele vê quem você ama, e tem coisas que mexem com você, e talvez seja a mágoa. A mágoa, eu confesso para você que é algo que eu tenho que sempre estar pedindo a Deus, porque é algo difícil de se trabalhar. Eu acredito, assim, porque tem coisas que são difíceis, né? Mas quando você tem vontade, entrega para Deus, Deus ele te ajuda. Aí, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, mas eu vou falar só em questão de Deus querer ficar saudável. Mas e Deus vai limpando, Deus vai fazendo, sabe? Tem coisa que você nunca imaginou que você ia conseguir tirar aqui do seu coração. Aí Deus te isola, Deus te faz saudável. Aí, só que tem uns pontos. Para você ficar saudável, para você ficar bem, você tem que estar prostrado perante o Senhor. O que é você estar prostrado? É você estar assim, no nível de virar para Ele e falar: Deus, a minha carne está querendo algo, mas eu tô deixando o Senhor trabalhar. Aí você vai buscando, fala comigo, Senhor. Faz jejum, porque às vezes a carne ela é teimosa. Fala assim, Deus me ajuda a me ajudar, porque tá difícil o negócio. Aí você vai fazendo jejum, vai orando e vai falando, e Deus vai te mostrando as sujeirinhas, né? E nisso, você tá isolado já, você só tem ele. Você tá com uma referência ali, você tá com um ajudador, né? Na palavra fala, um ajudador, um conselheiro.
aquele que tem todos aqueles frutos maravilhosos, lá em Gálatas 5:22, olha lá, dá uma lida o que tem os frutos do Espírito, não é impossível não, tá? O Espírito dá, eu falo com propriedade e autoridade, ele dá sim. Eu vou deixar anexado aqui, frutos do Espírito e o versículo. Se você está precisando ser limpo, pede a Deus para derramar e te ajudar. E lê também os frutos da carne. Pede a Deus para te ajudar nisso, que você vai ver o resultado na sua vida, tá? E vamos lá. E Deus, ele te isolou. Aqui, Deus já te isolou, primeira etapa. Você se prostrou e se redimiu à vontade de Deus. Porque se você não redimir, Deus não faz. Você tem que falar que você quer, igual a mulher do fluxo de sangue. Né? Igual Naamã, igual o Zaqueu, você tem que ir atrás de Jesus e abrir a boca e falar. O que que você quer? Deus gosta de ouvir? Deus. Aí você vai conversando com o Espírito Santo, ele vai te mostrar, você tem isso aqui. Você tem que falar, Deus, eu quero tirar isso aqui. E Deus vai te limpar. Você vai ficando uma pessoa saudável. Você não vai mais repetir comportamentos inadequados. Relacionamentos de briga, relacionamentos de xingamento. Você vai sair dos ambientes simplesmente. E o Espírito Santo próprio te falar, olha, eu não quero você com essa amizade. Cuidado com essa amizade. Vai ser seu pai, vai ser seu pai. Porque tem coisas que a gente não vê lá no futuro. Às vezes a aparência é boa. Com experiência, você vai começar a discernir em espíritos. O próprio Espírito Santo vai te mostrar. Você vai bater o olho e vai ver. Então, só que nesse início é muito importante. Só que no início, a gente não tem maturidade espiritual para entender a seriedade de um conselho do Espírito Santo. Quando você fala assim, se afasta de uma amizade, esse ambiente não é para você. A gente tem que ouvir, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então, ele vai te limpando, ele vai te isolando. São coisas que não vão dando certo. Ou então, coisas que você está gastando uma energia descomunal que você vê assim, não tá normal. Vai tirando coisas do seu meio, vai te isolando. Por quê? Porque ele quer ser a influência na sua vida. Sem contaminação, que é a influência humana, às vezes, por mais boa que seja, às vezes tem uma contaminação, seja de amargura ou tá feliz demais, como eu disse ali das emoções lá atrás. O Espírito Santo, além de dar uma instrução própria para você, com a sua trajetória, não, ele não vem contaminado. Então, ele te isola para isso, para te limpar, te purificar, para você ser saudável e assim manter em ambientes saudáveis. Você sabe por quê? Porque ninguém quer ficar em ambiente sofrendo, ninguém quer ter relações que fazem sofrer, ninguém quer ser saco de pancada, ninguém quer viver em ambientes que você é enganado. Então o Espírito Santo ele vai primeiro te fazer saudável, porque se você não estiver saudável, como é que você vai manter coisas saudáveis? Se você não estiver saudável, como você vai manter coisas saudáveis, hein? Então, gente, eu tinha mais coisas para falar sobre isso, né? Alguns sinais, algumas coisas assim, mas eu vou falar só sobre isso mesmo. E eu quero que vocês me contam. Você tem sentido isolado? Você tem sentido que Deus tem mudado algumas coisinhas, né? Conta aí a experiência de vocês. O que vocês têm passado? Algo que vocês se identificaram? Ficou um pouquinho grande, vai dar quase 20 minutos. E é isso a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e te proteja. Ore sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Se você puder orar em nome de Jesus sobre esse canal, sobre a minha vida, para Deus estar me abençoando e eu trazer mais conteúdo para estar contribuindo para a vida de vocês, para estar agregando. Eu nunca vou trazer nada para atrapalhar, muito pelo contrário. Só coisas boas, coisas de Deus, coisas para você se manter resiliente, coisas para você se manter firme na fé, coisas para manter a sua chama acesa, a sua esperança acesa, para você ser luz aí onde você estiver, para você ter mais comunhão com Deus. E é isso. Tchauzinho. Muito obrigada por vocês terem chegado aqui até o final. Quem gostou, gente, comenta aqui, fala o que vocês se identificaram, pra gente bater um papo. E eu tô pensando em fazer um vídeo também, de pegar as dúvidas de vocês, o que vocês querem saber sobre qualquer tema que eu falei aí, para me desenvolver mais com vocês, tá bom? Obrigada sempre, tchauzinho. Boa tarde, bom dia, boa noite.